Pessoal, vou fazer um videozinho para vocês hoje aqui. Na verdade, uma videoaula, né, que vai fugir um pouco do escopo aqui do nosso canal, né, mas que vai ser uma aula de bastante utilidade para quem tem interesse nos campos da filosofia da ciência, tá? Mais especificamente da filosofia da ciência do comportamento, que é o que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, tá? Lembrando que essas videoaulas que eu gravo aqui, eu disponibilizo o material para quem tiver interesse. Então, se você tem interesse por esse conteúdo, basta você escrever para mim, para o e-mail que está aparecendo aí na tela, no slide, ou entrar em contato comigo também pelos contatos que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Tudo bem? Bom, essa aula aqui, ela é baseada num curso que eu ministrei lá em 2013, ou seja, 10 anos atrás, que foi um curso online que eu fiz sobre análise do comportamento aplicada à clínica, tá? Que foi um curso com um viés mais teórico, né? Onde eu discuti alguns conceitos básicos de filosofia da ciência do comportamento, né? Alguns princípios básicos de análise experimental do comportamento, que é uma possível aula também que eu estou pensando em trazer aqui para o canal, tudo bem? Pode ser talvez até a próxima aula, né? E eu discutia também esses conceitos que foram derivados, todos eles, de experimentação em laboratório, a aplicação desses conceitos na prática clínica, né, em terapia comportamental, tá? Foi um curso composto aí de 4 aulas, se não me engano, naquele formato que eu gosto, né? Ou seja, as 2 primeiras aulas teóricas, né, abordando todos os conceitos que vão embasar a nossa prática clínica, né? E as 2 últimas aulas foram aulas mais com viés mais prático, tentando mostrar, né, a aplicação desses conceitos na clínica, tá? Então, de certa maneira, eu, digamos assim, estou retornando um pouco às minhas origens comportamentais clássicas, né? Porque, para quem não sabe, né, pessoal, a minha principal formação, né, é em análise do comportamento, tudo bem? E é uma formação, digamos assim, vasta, uma formação sólida em análise do comportamento, né? Mas principalmente análise do comportamento aplicada à clínica. Então, por isso que na época eu estava fazendo 2013, né, eu estava iniciando a minha pós-graduação em análise comportamental clínica, então eu resolvi na época fazer esse curso aqui para compartilhar esse conteúdo. Tudo bem? Então é interessante, né, esse retorno às nossas origens, né? Como diz aí uma velha frase, o bom filho a casa retorna, né? Então vamos começar, pessoal. Deixa eu botar aqui em modo apresentação. Pronto. Bom, se você não me conhece, você está chegando aqui pela primeira vez, tá? Meu nome é Pedro Gouveia, eu sou psicólogo clínico, né? E trabalho mais especificamente com as demandas de timidez e ansiedade social, como o próprio nome do canal aqui sugere, né? E minha formação, como eu já coloquei, inicial, é
em análise do comportamento, também tenho formação na área da TCC, terapia cognitivo-comportamental, e mais recentemente em terapia de aceitação e compromisso, que é a abordagem de tratamento que eu utilizo hoje. Tá ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui. Essa aula aqui, pessoal, vai ser uma aula, acredito eu, não muito extensa. Eu quero apenas pincelar alguns conceitos aqui com vocês a respeito do behaviorismo radical. Tá? Bom, o que é o behaviorismo radical? Primeiro, eu gostaria de fazer uma colocação dizendo o que não é o behaviorismo radical, porque é um tema que gera muita confusão, né? Muita desinformação e muita controvérsia no senso comum e também no meio científico da psicologia. Tá? Quando a gente fala behaviorismo radical, né? Traduzindo isso para um português, tá? Seria o comportamentalismo. Tá? Behavior vem traduzindo seria comportamento. Então, behaviorismo seria comportamentalismo. Tá? Então, a gente está falando de uma doutrina, né, que vai ter como escopo o comportamento em si, tá? Como objeto de reflexão, ou objeto de investigação, ou objeto de análise. Tá? Então, o behaviorismo ele não é uma ciência, mas ele é uma filosofia da ciência. Tá? Dentro da área geral da filosofia, você tem várias ramificações, né? Você tem várias sub-áreas. Tem filosofia clássica, filosofia contemporânea, filosofia da religião, filosofia da ciência e assim por diante. Tá? Então, o behaviorismo está dentro dessa área da filosofia, que é a filosofia da ciência. Tá? Só que é uma filosofia da ciência do comportamento, né? Que foi proposta lá em meados dos anos 30, anos 40, pelo Skinner, né? B.F. Skinner. Skinner, né? Acredito que quem já está um pouco mais familiarizado com a área da psicologia certamente já ouviu falar. É um dos psicólogos e pesquisadores mais citados dentro da psicologia e ele é o pai fundador da psicologia comportamental, tá? O que hoje a gente conhece como análise do comportamento. Tá? Eu não vou entrar assim em tantos detalhes, pessoal, no sentido de que, por exemplo, dentro da psicologia comportamental, a gente nem poderia dizer que existe uma psicologia comportamental. Eu poderia dizer que existem psicologias comportamentais. Tá? Tanto que hoje a gente se refere, né, como a gente está vendo aqui, né, nessa primeira afirmação aqui, né, ciências do comportamento. Tá? Então, o behaviorismo radical e a análise do comportamento não é a única ciência que vai estudar o comportamento. Porém, ela tem uma visão muito específica e muito particular do que é o comportamento e a gente vai ver isso ao longo da aula. Tá? Então, isso é importante ficar claro, né? Então, o behaviorismo é uma filosofia, né, que foi elaborada por Skinner, que fundamenta as ciências do comportamento. Né? Então, ela vai dar uma base filosófica para o que a gente chama de análise experimental do comportamento. Tudo bem? Lembrando, né, pessoal, que ciência e filosofia são duas formas de conhecimento que estão intimamente relacionadas. Tá? E eu diria que existe uma codependência entre as duas. Tá? Mesmo as ciências, digamos assim, as ciências clássicas, né, as ciências duras, que a gente chama, que são as ciências naturais,
física, química, biologia, elas também têm pressupostos filosóficos que embasam os conhecimentos produzidos por elas. Tá? E, obviamente, não é diferente também com as ciências exatas, né? Então, a própria matemática, por exemplo, ela tem pressupostos filosóficos que vão embasar os seus conceitos. Tá? E assim, o que o Skinner, né, ele estava pensando, qual que era o projeto de psicologia que ele tinha na época, que foi, na verdade, uma ruptura, né, e foi um divisor de águas dentro do território psicológico como um todo. Né? Ele tinha como proposta, né, fazer da psicologia uma ciência natural. Esse é o ponto básico. Tá? Então, ele pensava em elevar, digamos assim, o patamar da psicologia de uma ciência metafísica, né, não uma ciência metafísica, né, mas uma ciência com pressupostos metafísicos, e que mais tarde a gente vai ver aqui que eram pressupostos calcados numa ideia de que existia uma mente interior ao indivíduo que gerava, né, o que produzia os comportamentos. Então ele vai se opor a tudo isso e vai tentar trazer a psicologia para o mundo físico, né, para o mundo natural. Então tudo aquilo que é privado, tudo aquilo que é subjetivo, tá, passa a fazer parte, nessa doutrina aqui de Skinner, do campo dos fenômenos naturais. Tudo bem? Então, a ideia é estudar o homem, né, e esse aspecto fundamental do homem, que é o seu comportamento, a partir de uma visão naturalista. Tá? Tal como a física, a química e a biologia. Então, de certa maneira, ele vai também derivar, né, ou vai importar para a psicologia as metodologias provenientes dessas ciências naturais ou ciências clássicas. Tá? Então, quer dizer, a prática de laboratório, né, os experimentos de laboratório, são o grande legado de Skinner. Skinner ele não foi um clínico, ele não foi um terapeuta, mas ele foi um cientista de laboratório. Então, todos os conceitos hoje que a gente tem na psicologia comportamental foram derivados das experimentações de Skinner aos moldes da ciência natural. Então, seus pressupostos são provenientes das ciências naturais, assim como a sua metodologia de produção de conhecimento, que foi a experimentação. Tá? O behaviorismo ele vai se opor, então, ao mentalismo e toma como objeto de estudo e análise o comportamento, como eu coloquei. Então, o que é mentalismo? Tá? Mentalismo é uma espécie de pressuposto filosófico que vai entender, né, que os eventos mentais eles são responsáveis pelo comportamento. Eles explicam o comportamento. Querem ver um exemplo? O pensamento ele seria o responsável, ele seria a causa de eu agir de um jeito X ou Y. Tudo bem? O pensamento ele é um evento mental, certo? Que tem uma relação causal com aquilo que eu faço publicamente. O pensamento ele não é um evento observável. Tá? Ele é só observável em primeira pessoa.
Só a pessoa que pensa é que tem acesso ao seu próprio pensamento. Ele só é observável na medida que a pessoa expressa verbalmente aquilo que ela pensa. Tá? Então, o mentalismo é esse pressuposto, né? essa ideia de que eventos mentais causam diretamente o comportamento público e observável. Então, exemplos aqui de processos mentais, né? Memória, atenção, percepção, né? Raciocínio e assim por diante. Processos mentais que hoje a gente costuma designar também como processos cognitivos. Tudo bem? Então, o behaviorismo ele vai romper com essa tradição mentalista e vai deslocar o fenômeno causal para o ambiente externo, as variáveis externas, variáveis ambientais. Tá? Então, reparem que aqui é um divisor de águas na psicologia. Até aquele momento, né, existiram algumas ideias incipientes a respeito de se pensar o ambiente como causa, mas quem foi determinante para romper de fato com o mentalismo foi Skinner, né? Um pouco antes dele também o Watson ali com o behaviorismo clássico, behaviorismo metodológico, mas Skinner foi o principal autor aí que fez essa divisão. Então ele rompe radicalmente com essa ideia de mentalismo, tá? E aí um dos sentidos de behaviorismo radical, tá? O radical aqui, pessoal, ele não tem uma conotação digamos assim, negativa, né? Radical aqui, behaviorismo radical é no sentido de romper radicalmente com as noções mentalistas, né? As filosofias mentalistas, e também radical no sentido de ir a fundo, ir na raiz das verdadeiras causas do comportamento que estariam no ambiente e não dentro do próprio sujeito. Ok? Então, o behaviorismo, né, pessoal, historicamente, ele sofreu inúmeras críticas, tá, de outras tradições de pensamento, não só dentro da psicologia, mas em outras áreas também do conhecimento, né, a própria filosofia. E essas críticas, né, o Skinner ele tem um livro que é uma das suas principais obras, que é uma obra filosófica, que é o Sobre o Behaviorismo, About Behavior, de, se não me engano, de 74, né, 1974, onde ele vai elencar algumas das principais críticas que o behaviorismo sofre no seu processo de desenvolvimento. E ao longo do livro, ele vai desmistificando essas críticas aqui, que para quem tem um conhecimento adequado, né, mais aprofundado sobre o behaviorismo, vai ler essas críticas aqui e vai assim, dar risada, né, porque assim, são críticas que não fazem o menor sentido dentro da estrutura filosófica do behaviorismo. Muito pelo contrário aqui. Então a gente vai dar uma pincelada aqui em algumas dessas críticas e eu vou tentar, na medida do possível aqui, comentar um pouco dessas críticas aqui de forma breve, ok? Então assim, o behaviorismo ele é tido como uma filosofia que ignora os fenômenos internos, como consciência, sentimentos, desejos, etc. Tá? Isso daí é uma coisa amplamente difundida a respeito do behaviorismo e é um equívoco muito grande. Por quê? Porque, na realidade, o behaviorismo ele vai
fornecer uma interpretação diferente do que é consciência, do que é sentimento, do que é desejo, do que é emoção, sonhos, fantasias e assim por diante. Tá? Ele não exclui esses eventos do seu escopo teórico. Ele não exclui. Muito pelo contrário. Skinner dedicou amplamente a sua obra à análise do que, em uma linguagem comportamental, a gente chama de eventos privados. Tá? E aqui é a grande virada de chave. Por quê? Ele vai tratar esses eventos mentais, cognitivos, subjetivos, com um termo que seria um termo mais científico, um termo mais objetivo e mais operacional para tratar desses eventos, que seriam eventos privados. Por que eventos privados? Porque só o indivíduo que sente, pensa, imagina, deseja, assim por diante, tem acesso. Tudo bem? Então, a questão de evento privado é uma questão de número de sujeitos que têm acesso. Não se trata de uma questão de físico, mental. Skinner nem fomenta essa dicotomia físico e mental. Para ele, tudo se dá no campo natural, no campo físico. Né? Tanto que tem uma frase famosa, né, pessoal, do Skinner, ficou uma das frases mais famosas dele. Eu não vou me lembrar agora qual o livro que ele citou isso, eu não sei se foi no próprio Sobre o Behaviorismo, que ele diz que a minha dor de dente é tão física quanto a minha máquina de escrever. Então, quer dizer, isso aí já esclarece totalmente qual que era a proposta dele de uma ciência naturalista. Tá? Então, a consciência, os sentimentos, desejos, sonhos têm a mesma natureza dos eventos observáveis na natureza, inclusive o comportamento humano. Tá? Então não existe aqui uma dimensão metafísica que as psicologias tradicionais pregavam na época. Tá? Então, isso é uma questão muito importante de deixar clara. O behaviorismo, ele faz uma releitura, né? Ele reinterpreta esses eventos mentais e retira dele também o status de causa do comportamento. Tá? Então, a consciência, ela não causa o comportamento. Ela também é um comportamento que precisa ser explicado. De que maneira? Em termos de variáveis ambientais. Né? Variáveis que são externas ao comportamento. Porque como é que um comportamento vai causar a si mesmo? Olha que contradição lógica que Skinner revelou com a sua teoria. Né? Como é que um comportamento como a consciência vai causar, primeiro assim, né? Vai se autocausar, se é que existe esse termo, causar a si mesma e causar outros processos comportamentais. Tá? Então, ele vai identificar que existe uma contradição lógica no raciocínio mentalista. Tá? E ele vai deslocar essas variáveis causais de dentro do sujeito para fora do sujeito. Tá? Então, uma segunda crítica não tenta explicar os processos cognitivos. Aqui é uma crítica que ela está totalmente relacionada com a primeira, né? Os processos cognitivos são aqueles que eu mencionei anteriormente, né? Então, atenção, memória, raciocínio, pensamento, interpretação e assim por diante, né? Que, segundo os críticos do behaviorismo, também esses processos seriam excluídos da filosofia skinneriana. E, como eu coloquei antes, né, tudo que eu falei em relação à primeira crítica vale também para essa segunda crítica aqui. Por quê? Porque ele tenta dar uma explicação alternativa, que é uma explicação
naturalista para os processos cognitivos, ou seja, os processos cognitivos eles não têm uma natureza diferente dos processos comportamentais. Eles são da mesma natureza, porém são acessíveis unicamente à pessoa que se comporta. Tá? Uma terceira crítica aqui, apresenta o comportamento simplesmente como um conjunto de respostas a estímulos, descrevendo a pessoa como um autômato, como se fosse um evento sem vida, que é totalmente manipulável, um robô, um fantoche ou uma máquina. Essa crítica aqui, ela poderia, em certo grau, ser direcionada ao behaviorismo clássico, que é o behaviorismo que antecedeu o behaviorismo radical. Tá? No behaviorismo clássico, pessoal, de fato, existia uma ideia simplista de que o comportamento ele era causado unicamente por estímulos antecedentes. Então, foi a denominada psicologia estímulo-resposta, que foi proposta na época por Watson, tá? Ali no começo do século XX. Tá? Então, de fato, era uma estrutura teórica simplista do Watson. Tá? Ele entendia, inclusive, que para cada resposta do organismo existiria um estímulo específico que eliciava aquela resposta, aquela forma de responder. Tá? Então, de fato, pessoal, nessa proposta do Watson, o organismo sim seria um organismo passivo diante do meio. Tá? Só que no behaviorismo radical, a gente vai ver que, ao contrário do behaviorismo clássico, o sujeito ele é extremamente ativo. Tá? Por quê? Porque ele se comporta, produz consequências no meio com o seu comportamento, então ele age ativamente sobre o meio, produzindo modificações, produzindo consequências, que por sua vez essas consequências vão afetar a probabilidade de resposta do organismo. Tá? Então, se eu tenho consequências reforçadoras produzidas pelo meu comportamento, eu tenho esse comportamento aumentando de probabilidade de ocorrência. Se eu tenho consequências aversivas no meu comportamento, eu tenho essa probabilidade de comportamento reduzida. Tá? Então é o princípio aí do reforço e da punição. Isso aqui são princípios muito básicos, tá? Que eu não vou me deter aqui nessa aula. Tá? Então a gente vê que essa crítica aqui, ela não cabe no behaviorismo radical. Ela poderia caber, eu também não sou assim uma autoridade em behaviorismo clássico, então eu também não saberia cravar se de fato essa crítica aqui ela se encaixa, ela se enquadra no behaviorismo clássico. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em umas outras críticas. Negligencia os dons inatos e argumenta que todo comportamento é adquirido durante a vida do indivíduo. Na realidade, não, porque o behaviorismo ele vai trazer, a gente vai ver isso nos próximos slides, ele vai trazer a ideia de seleção pelas consequências, que esse é o modelo causal do behaviorismo radical. Tá? Então, ele vai entender que existem 3 níveis de causalidade, ou melhor dizendo, 3 níveis de seleção do comportamento. Que o primeiro nível é o nível filogenético, onde a gente teria aqui
o que a gente chamaria, né, pessoal? Isso aqui é um termo do senso comum, né? A ideia de dom é um termo do senso comum, tá? Mas ele é contemplado no behaviorismo radical pelo um viés filogenético, pela seleção filogenética, tá? Que seriam os comportamentos herdados da espécie, tá? Um segundo nível, o nível ontogenético, que seriam os comportamentos aprendidos ao longo da experiência individual de cada sujeito, né? E o nível cultural ou social, né? Que seriam os comportamentos compartilhados pelo grupo e que são transmitidos de geração em geração. Então eu tenho as práticas culturais ali como um terceiro nível de seleção. Então, já cai por terra aqui que ele negligencia os dons inatos, muito pelo contrário, ele só não dá uma ênfase, ele não foca nesses comportamentos inatos, né? Ele dá uma ênfase muito clara na obra dele para os comportamentos aprendidos, tá? E argumenta que todo comportamento é adquirido durante a vida do indivíduo. Não. Uma boa parte são comportamentos aprendidos e por isso o sentido de existir psicoterapia, por exemplo, né? Porque se todo comportamento ele fosse inato, não se faria sentido existir psicoterapia, tá? Bom, uma outra crítica aqui, né? Não considera as intenções ou propósitos. De novo, a gente recai naquela falácia, né, de que o behaviorismo ele não considera eventos privados, e a gente já esmiuçou um pouco isso, né? Então, intenções e propósitos seriam eventos privados que não causam comportamento, mas precisariam ser explicados como comportamento. Tudo para Skinner, né, pessoal, é comportamento, tá? Ele só faz essa distinção entre comportamento público e privado quando ele está se referindo à acessibilidade do comportamento, tá? Tem outras subdivisões que ele faz também para esmiuçar um pouco mais o conceito de comportamento. Aqui, na história da psicologia, né, e na própria história da psicologia comportamental, é um conceito muito controverso e até hoje, né, para vocês terem uma ideia, não há consenso a respeito do que seja comportamento, tá? Bom, é necessariamente superficial e não consegue lidar com as profundezas da mente ou da personalidade, né? Muito pelo contrário, né? A gente viu ali no slide anterior que a ideia, né, a qualificação do behaviorismo como radical, ela vai propor uma investigação profunda das verdadeiras causas, das verdadeiras raízes do comportamento. Só que, como eu coloquei, né, pessoal, ele faz esse deslocamento, né, das profundezas da mente subjetiva, interna, para as profundezas das variáveis ambientais. Então, é simplesmente isso, tá? Ele é super simplista e ingênuo, e seus fatos são triviais ou já bem conhecidos, tá? De fato, pessoal, assim, né? Se a gente for estudar a fundo o behaviorismo skinneriano, a gente vai ver que o behaviorismo ele não tem nada de simplista. Muito pelo contrário. Ele é uma teoria complexa do comportamento, tá? Basta você pegar a Bíblia, né, da ciência do comportamento, que é o livro de 53 dele, né, o Ciência e Comportamento Humano. Inclusive Skinner, né, ele é considerado como tendo uma escrita, né, uma forma de expressão escrita muito difícil de ser compreendida. Ele tinha uma linguagem, né, uma forma de se expressar muito rebuscada. Então a leitura de Skinner não é uma leitura fácil. Mas isso também se deve ao fato da teoria do Skinner, do comportamento, ser uma teoria complexa, em que ele vai procurar incorporar uma série
de variáveis ali para entender o comportamento da forma mais abrangente possível. Tá? Então, assim, está longe de ser uma teoria simplista, super simplista e ingênua. Tá? Talvez a gente pudesse dizer, como eu coloquei anteriormente, que a psicologia estímulo-resposta do Watson, né, o behaviorismo clássico, seria uma teoria comportamental simplista. Tá? Mas isso de forma alguma é coerente com o behaviorismo skinneriano. Tá? Bom, essa aqui, né, desumaniza o homem, que é aquela ideia de que o behaviorismo ele transformaria o homem numa máquina, né, que só responderia a estímulos do ambiente e seria um sujeito passivo. A gente já viu que não, que o homem ele é sim detentor de uma subjetividade, só que uma subjetividade vista de uma outra perspectiva, tá? Uma perspectiva como um fenômeno natural de natureza física e não metafísica. Tá? Deixa eu ver esse complemento aqui. É redutor e destrói o homem enquanto homem. Tá? A gente já viu aqui, espero, né, que esteja ficando claro que essa construção do raciocínio que eu estou fazendo com vocês aqui, ela já vai automaticamente desmistificando todas essas crenças equivocadas a respeito dessa filosofia. Tá? Então a gente chega nessa conclusão aqui, né, que eu já mencionei para vocês, que na realidade o Skinner ele redesenhou, né, ele fez uma releitura do entendimento do comportamento que as psicologias tradicionais, leia-se aqui as psicologias mentalistas, subjetivistas, pregavam e formulou um modelo científico nos moldes das ciências naturais de interpretação do mesmo. Tá? Bom, quais são os principais pressupostos filosóficos, então, que vão nortear o behaviorismo skinneriano? A gente já colocou aqui, né, que o behaviorismo ele tem, sim, uma proposta, né, de modelo de causalidade alternativa, porque não adiantaria nada, né, o Skinner ele fazer uma série de críticas ao modelo de causalidade mental sem propor uma alternativa no lugar. Então ele vai propor um modelo de causalidade que ele vai derivar do modelo causal de Darwin, de seleção natural, e vai tentar transpor o modelo de seleção natural para a psicologia. Então ele faz uma ponte ali entre a biologia e a psicologia. Tá? Ele se apropria do modelo causal de seleção natural e desenvolve a teoria do modelo de seleção pelas consequências em 3 níveis. Tá? A gente vai ver aqui que a variável determinante do comportamento passa a ser as consequências do comportamento. E daí surge o conceito de comportamento operante, né? Que é aquele comportamento que opera sobre o meio, produz modificações nesse meio, que são as consequências, e essas consequências vão afetar a probabilidade de recorrência desses comportamentos que produziu essas consequências. Tudo bem? Então, não sei se vocês estão notando aqui, né, pessoal, mas, por exemplo, para quem não tem muita familiaridade com o behaviorismo, a gente está falando de um sistema teórico que é complexo. Tá? Ele não é simples de compreender numa primeira leitura. Tá? Então, como eu coloquei, né, a gente tem o nível filogenético, que seriam os comportamentos selecionados ao longo da evolução da espécie. Tá? Então seriam comportamentos herdados, comportamentos inatos e coisas do gênero. Né?
a gente tem a seleção ontogenética, que aí sim seriam os comportamentos aprendidos ao longo da história pessoal de cada indivíduo, né? E aqui no nível ontogenético a gente vai derivar todos os conceitos comportamentais básicos, né, como reforçamento, punição, generalização de estímulos, discriminação de estímulos e assim por diante, né? E um terceiro nível, que é um nível mais complexo de seleção do comportamento, que é a seleção cultural, né? Que são as práticas comportamentais compartilhadas dentro de uma comunidade e que são transmitidas ao longo de geração, formando hábitos, costumes, padrões de comportamentos amplos e assim por diante. Tá? Uma observação importante, né, pessoal, e bastante intuitiva aqui da teoria dele, é que para haver seleção é necessário haver variação. Por quê? Porque para que eu tenha o meu comportamento retido por alguma consequência, eu preciso variar a minha resposta, né? Eu preciso, de alguma maneira, me comportar de jeitos diferentes para que esses jeitos diferentes produzam consequências diferentes e as consequências vão selecionar os comportamentos que são mais adaptativos para a sobrevivência da espécie. Tudo bem? Então, se a gente levar isso para um contexto mais atual, é preciso que eu me comporte de jeitos diferentes, que eu varie o meu comportamento para que eu obtenha o resultado que eu quero. Tudo bem? E não eu ter um comportamento rígido, um comportamento muito restrito, porque se eu tiver sempre o mesmo comportamento, eu vou sempre produzir a mesma consequência. Tá? Então, para que haja uma seleção no sentido de favorecer a sobrevivência da espécie, Skinner vai sempre marcar muito essa consequência como a consequência essencial, que é a sobrevivência. Eu preciso ter uma variabilidade comportamental. Tá? Bom, então ele vai definir o comportamento não como uma atividade isolada em si, mas como a interação do sujeito com o ambiente. Tá? Então, quer dizer, eu tenho sempre uma noção também, que é um pressuposto filosófico do behaviorismo, uma noção relacional, uma noção interacionista. Tá? Que eu vou entender o comportamento sempre dentro de um paradigma de interação. Tá? Bom, como eu já falei, né, interpretação de eventos públicos e privados, sentimentos, por exemplo, como tendo a mesma natureza, uma natureza física. Tá? Então, ele rompe com a dicotomia clássica que vem... quer dizer, na verdade assim, né, pessoal? Se a gente for pensar na origem dessa dicotomia aqui, ela vai remeter à Grécia clássica, né? Que quem cunhou essa dicotomia aqui lá na Grécia clássica foi Platão, né? Com a divisão, né, com a cisão que ele fez da realidade entre realidade sensível e realidade inteligível, que seria o mundo das ideias. Então, desde Platão, a gente tem essa dicotomia que ela foi ganhando outras roupagens ao longo da história da filosofia e da ciência. Tá? Mas foi em Descartes, né, que, de fato, ele reforçou essa dicotomia entre a mente cognoscente, né, a mente pensante, e a matéria, que seria o corpo. Né? O Skinner ele vai romper com essa dicotomia, como eu falei, para ele é uma coisa só. Então, é uma visão monista de homem. Né? A gente tem aí, dentro da filosofia, uma perspectiva dualista, que vai entender que existem duas substâncias ali de naturezas diferentes. Então, existiria uma substância mental
de natureza metafísica e uma substância física, tá? De natureza física. Para o Skinner, não. Para o Skinner, a mente também tem uma natureza física, tá? E nega radicalmente a mente como causa do comportamento, como eu já coloquei. Tá? Então, ele rompe com o modelo de causalidade mecanicista, tá? Que é essa relação mecânica, né, que tinha em Watson, por exemplo. Né? Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Se eu tenho estímulo, eu tenho uma resposta causada diretamente por esse estímulo, que é um modelo mecanicista de causa e efeito. Tá? Ele estabelece como foco de análise as condições, variáveis ambientais que seriam essas sim responsáveis pelo comportamento. Tá? Então ele traz também, quer dizer, ele traz não, né? Ele mantém a noção de determinismo do comportamento. Então assim, pessoal, o comportamento ele não é aleatório, ele não acontece num vácuo, num vazio, ele é determinado por eventos ambientais. Tudo bem? Naqueles 3 níveis que eu coloquei para vocês antes, né? Tanto no nível filogenético, especialmente o nível ontogenético e também no nível cultural. Tá? E olha só que interessante aqui, né? Ele vai estabelecer como objetivo da psicologia, né, do projeto de psicologia que ele sustenta, os mesmos objetivos das ciências naturais e exatas. Qual? Previsão e controle. Tá? Isso é alvo de muita crítica das outras ciências humanas, né? E da própria psicologia, que o comportamento, pessoal, ele não seria passível de previsão e controle. Eu não vou entrar muito aqui em detalhes sobre isso, mas Skinner ele vai mostrar ao longo de toda a sua obra que sim, o comportamento ele é totalmente passível de previsão e controle, e nesse sentido ele é passível sim de estudo científico. De uma forma de estudar cientificamente o comportamento com as metodologias derivadas das ciências naturais. Tá? Só um parêntese aqui, pessoal. Ele não está propondo com isso que a psicologia é uma ciência exata. Tá? Existe uma certa distinção aqui entre ciência exata e ciência natural. Tá? O Skinner ele vai tentar aproximar a psicologia de uma ciência natural, não de uma ciência exata. Tá? Então, aqui foi o grande divisor de águas de Skinner, né? Em que ele vai propor um modelo de entender o comportamento ou as causas do comportamento a partir das suas consequências, que é o modelo operante, como eu coloquei anteriormente para vocês. Então, Skinner traz o conceito de operante instituindo um novo paradigma. Qual paradigma? Eu tenho um evento ambiental, tá? Que seria uma condição discriminativa em que o comportamento do sujeito ele é discriminado a partir desses estímulos. Discriminado no sentido de favorecer a sua evocação. Tá? O sujeito faz um determinado comportamento qualquer, tá? Produz uma consequência e, como eu disse, essa consequência ela vai afetar a probabilidade desse comportamento que a produziu. Então esse é o modelo operante. Tá? Então, o operante como um comportamento produtor de consequências seletivas inverte, olha que interessante, o paradigma da psicologia SR, psicologia estímulo-resposta. Por que inverte? Porque olha só, na psicologia estímulo-resposta, eu tenho essa relação aqui, causal, simplista. Tá? Eu tenho um estímulo aqui e uma resposta. O Skinner ele vai inverter
Porque ele vai deslocar esse S aqui para depois da resposta. Tá? Então, eu tenho a resposta produzindo um estímulo, que foi uma noção que o Watson não atentou. Ele não trabalhou. Ele trabalhou só até, digamos assim, a página 2. Ele não desenvolveu a teoria dele. Skinner desenvolveu a teoria dele e ele colocou, óbvio, ele não desconsiderou os eventos antecedentes ao comportamento, isso aqui ele manteve, mas de uma forma mais elaborada, mas ele trouxe o elemento ativo do comportamento, que é essa modificação que o sujeito faz do ambiente. Então, de certa forma, sim, ele inverteu o paradigma, construindo um paradigma aí que eu diria que foi revolucionário dentro da psicologia. Tá? Então, os estímulos que ocorrem após a emissão do comportamento, que são as consequências, é que passam a ser alvo de atenção, né? E são prioritários como causas do comportamento. Tá? Em resumo, então, né, pessoal? O comportamento humano ele é multideterminado em seus 3 níveis de seleção e ele é concebido como uma unidade em interação constante com o ambiente passado e presente. Então, reparem que ele também faz menção aqui à história de vida do indivíduo. Tá? Que numa linguagem mais dentro dessa tradição, história de contingências. Tá? E ele vai concluir então que não há mais razões para se estudar o comportamento de forma isolada. Isolada do quê? Do seu contexto. Mas sim as relações em que este estabelece com o meio. Tá? Então, dentro daquela visão interacionista. Tá? Bom, então a gente finaliza essa aula aqui com esses slides, né, pessoal? Deixa eu parar o modo aqui de compartilhamento. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem escrever para mim aqui nesse e-mail, tá? Ou nos contatos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Deixa eu só parar de compartilhar aqui, pronto. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula aqui tenha sido útil para vocês. Espero que eu tenha conseguido cumprir a minha missão aqui de desmistificar algumas críticas infundadas a respeito do behaviorismo, que eu chamaria também de preconceitos, que existe muito ainda hoje. Ainda hoje alguns preconceitos sobrevivem sobre o behaviorismo e a gente pode até utilizar aqui o modelo explicativo, né, que esses preconceitos de alguma maneira foram selecionados e foram reforçados ao longo aí da história da psicologia e que são reforçados até hoje e por isso que eles se mantêm. Tá? Lembrando de novo, né, pessoal, se vocês quiserem aí o material dessa aula, basta vocês entrarem em contato comigo. Vou pedir para vocês também deixarem um like aqui se vocês gostaram desse conteúdo. Se vocês querem que eu traga outras aulas sobre esse tema, tá? Eu estou pensando em trazer aqui uma aula dos conceitos básicos de análise experimental do comportamento. Tá? Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva no nosso canal para a gente poder estar cada vez aí aumentando mais a nossa comunidade de forma gradual, evidentemente. E é isso. Um abraço e até a próxima.